E a presença do Espírito Santo de Deus esteja encontrando a sua vida agora, querido. Onde você estiver, perto de quem você esteja, que o Senhor esteja prevalecendo. Que palavra maravilhosa, Jéssica, encerrou esse momento. Orar mais uma vez, antes de nós adentrarmos, obrigado, Jéssica, na palavra de Deus. Aleluia, Pai. Eu só queria confirmar verdadeiramente que o Senhor tem prevalecido. Não importa quem se levante, não importa quem apareça, não importa quem surja, não importa que tipo de situação, não importa que tipo de aflição o inimigo tente trazer, ó Deus, diante de nós. Nós sabemos que esse é o trabalho dele, é resistir a nós, é gerar resistências diante de nós. Mas o Senhor tem prevalecido nas nossas vidas. Nós queremos, como filhos, que acabamos de declarar isso, ó Deus, em canção, que o Senhor tem prevalecido na nossa vida e que nós estamos com a expectativa em Ti todos os dias, Pai. Continua glorificando o Teu nome através de tudo que for feito nesse lugar e nesse momento. Abençoa o Teu povo, ó Deus, abençoa o nosso coração, que o Senhor verdadeiramente tenha lugar, ó Deus, o Teu lugar, que é só Teu e que é para a Tua glória, que é para o Teu louvor nesse momento. É que nós estamos, ó Pai, construindo esse momento diante da Tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, abra a sua Bíblia para nós lermos Lucas, o capítulo 14. Nós vamos fazer uma leitura um pouco longa. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 35. O tema da nossa palavra hoje, querido, é o custo de seguir. Lucas 14, verso 25, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Amados, é facultado falar que na nossa vida o que não importa os termos ou o ambiente
que a gente vive, a nossa vida é segundo a segundo direcionado por escolhas. Preste bem atenção. É uma capacidade permitida por Deus que, se nós avaliarmos a fundo, a gente vai perceber que ela é tão imprescindível como respirar. E é impossível viver, é impossível ter uma continuidade de vida sem que nós venhamos ter que tomar algum tipo de decisão, mesmo que sejam decisões básicas, como beber ou comer, tomar banho. Mas nós temos que decidir, nós temos que tomar decisão. Mas como medir a importância das decisões? Isso é bem simples. Pelo custo. O custo é o meio pelo qual nós medimos a importância das decisões. E o custo, querido, é justamente essa capacidade de calcular o que se pode perder ou o que se pode ganhar, querido, a partir de uma determinada escolha. Isso é o custo. E aí, calcular o custo vai admitir de nós uma consciência e uma responsabilidade para assumir e para administrar essas perdas e esses ganhos, querido. Mesmo quando não se decide nada. Porque o não decidir é também uma escolha que vai cobrar o seu custo. E para aqueles que seguem o Senhor, para aqueles que andam com Jesus e fazem isso de forma ativa e conscientemente, é notório que isso é uma decisão, querido. E esses que buscam fazer isso, sabe, de forma aplicada e de forma disciplinada, é sabido que é uma decisão diária. É sabido que é uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias. Ou seja, é uma decisão que vai ter perdas e que vai ter ganhos. E o texto que nós acabamos de ler de Lucas, querido, ele pressupõe algumas demandas exigidas por esse ato de seguir a Jesus. Lucas traz isso para a gente. Sabe por quê, amados? Porque por mais que nós possamos, preste atenção, por mais que nós possamos olhar em nossa volta e enxergar, sabe, esse evangelho raso, mentiroso, totalmente embasado em uma teologia sem contexto nenhum, que fica ensinando que você pode servir e seguir o Senhor do jeito que você quer, totalmente, querido, sabe, se utilizando de uma liberdade manipulada e prostituída pelos nossos próprios desejos. Seguir a Jesus é uma escolha que tem custo e alto. Agora o detalhe é que só os discípulos sabem disso. A multidão não sabe. Aqueles que só querem o milagre ou o pão não sabem disso. E nem se preocupam com isso, na realidade. Mas, queridos, aqueles que seguem, independentemente das circunstâncias ou das situações, esses sabem que existe um custo e o quanto ele é alto. Então, essa noite eu queria trazer alguns pontos para nós pensarmos sobre esse texto de Lucas e algumas demandas que são trazidas para nós em relação a esse seguir. E a primeira demanda, o primeiro custo,
é o custo de amar de forma específica. Olha o que diz o verso 26. Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, olha o que Jesus diz, não pode ser meu discípulo, amados. Isso é muito sério. A primeira demanda é o amor. A primeira demanda exigida de nós é o amor. E não é esse amor generalizado, banalizado, que no fundo, querido, não é amor. É muito mais uma carência afetiva. Ou muitas vezes, simplesmente, uma fuga do meio de se terminar sozinho. Ou mesmo, simplesmente exercer domínio sobre o outro. Não é esse amor, querido. Não é essa forma de amar. Mas é um amor único e específico. E preste atenção. Você sabe por que Jesus se preocupou em falar sobre isso? Simplesmente, querido, porque nós, seres humanos, somos capazes de amar a Deus, sabe, como se Ele fosse simplesmente um pedaço de barro ou um pedaço de metal. Nós temos uma capacidade miserável de conceder a Deus, querido, amor, simplesmente como se Ele fosse apenas mais uma pessoa importante dentro do nosso nível social que briga, que luta, que disputa pela nossa atenção. Nós temos essa capacidade. E quando nós decidimos amar a Deus, querido, como se Ele fosse meramente mais uma outra coisa diante de coisas, ou simplesmente uma outra pessoa diante de outras pessoas, Deus não está sendo priorizado. Mas na realidade, Ele é apenas mais um ponto, Ele é apenas mais um item na nossa agenda, querido. Mas o verdadeiro discípulo, ele não se contenta, na realidade, amados, nem aceita amar a Deus dessa forma. O amor do verdadeiro discípulo pelo seu Senhor, querido, sempre vai ser maior. Sempre vai ser maior do que o amor pela sua própria família e do que o amor pela sua própria vida. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos entender isso de uma forma que possa verdadeiramente tirar as escamas dos nossos olhos. E você pode até dizer, poxa vida, o pastor Reginaldo é muito radical. Sou mesmo, mas entenda que eu quero ser apenas como Jesus foi. E eu quero, assim como Jesus, que você entenda, querido, que quando nós amamos a nossa família mais do que a Deus, nós não estamos amando a nossa família da forma que ela deve ser amada. E nós ainda estamos colocando a nossa família em perigo. Sabe por quê? Primeiro, porque ela está ocupando um lugar que pertence a Deus. Segundo, querido, quando amamos a nossa família dessa forma, ela se torna um ídolo para nós. E um ídolo, querido, que verdadeiramente, sabe, tem controle sobre a nossa agenda e sobre a nossa vida. E você sabe disso. E o custo de seguir a Cristo exige, preste atenção, exige que Ele esteja e seja o centro, amado. Mas isso é muito difícil de ser entendido pelas pessoas que têm os seus bens e que têm a sua família na centralidade do seu coração. Mas o que essas pessoas não conseguem entender, querido, é que quando nós amamos a Deus da forma que Ele deve ser amado, querido, o amor dele nos ensina a amar de forma correta e pura
todas as coisas e todas as pessoas que pertencem à nossa existência. Ou seja, o amor de Deus cura a nossa forma de amar. É isso que nós precisamos compreender nessa demanda. A gente fica lutando contra esses pequenos ídolos que nós vamos levantando ao nosso redor. E aí, a gente vai gerando, querido, uma sequência de caridades, afetos e cuidados, e achando que isso, sabe, muitas vezes é de Deus, quando na realidade a gente está substituindo Deus. E a pior parte é que a gente fica tão cego que a gente acha que isso é amor. É por isso que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe por quê? Porque o amor de Deus e o amor a Deus acima de todas as coisas vai colocar todos os outros amores no seu devido lugar. A segunda demanda, ou segundo custo, é o de admitir sofrer. Olha o que diz o verso 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Vou ler de novo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Amados, os primeiros discípulos, eles entendiam esse conceito, com certeza muito melhor do que nós. E eles entendiam isso mesmo antes de ver Jesus carregando a sua própria cruz. Justamente por causa, sabe, da lei marcial que foi instituída por Roma naquela região. Então, quando os discípulos de Cristo ouviam essa expressão de carregar a cruz, eles sabiam, querido, que isso era concebido a um processo de rejeição e de humilhação. Eles sabiam que a pessoa que era sujeitada a isso, querido, era alguém que estava sendo banido da sociedade. Era alguém que era considerado uma doença para a sociedade. Então, era necessário eliminar essa pessoa. E eles entendiam bem isso, querido. Mas antes dessa pessoa ser eliminada, eles entendiam que ela era submetida a um processo doloroso, recheado de humilhação e sofrimento. Então, carregar a sua cruz, entenda isso, implica em um custo, implica em ter em si um custo de convivência em um mundo hostil que odeia e que rejeita os ensinamentos de Cristo, querido. Isso vai implicar, isso vai significar que é ser inserido em um mundo que expurga seus ensinamentos e, consequentemente, os seus discípulos, querido. Isso é sério. Isso é muito sério. E é algo que me preocupa bastante, eu confesso para os irmãos. Sabe por quê? Porque para se evitar esse enfrentamento e essa rejeição natural e bíblica aos discípulos de Jesus, os ditos evangélicos de hoje, querido, têm ressignificado a cruz, têm minimizado todo o poder confrontador do Evangelho, querido. E sabe por que isso é tão sério? Porque para que eles possam fazer isso, eles têm que manipular e têm que maquiar a Bíblia. Não tem como eles terem esse tipo de atitude com aquilo que a Bíblia verdadeiramente traz. Mas eles fazem isso simplesmente para serem aceitos nessa cultura politicamente correta. Eles fazem isso para serem recebidos nas diversas esferas que essa sociedade oferece, querido, sem caras feias. Ou muito além disso, porque muitos querem ser recebidos com um tapete vermelho e aplausos.
E com a expressão o grande antes do seu título, querido. Sabe por que isso? Justamente porque nenhum evangélico quer ser taxado de fundamentalista, de careta ou de louco. Não, a gente tem vergonha dessas coisas, querido. Ninguém quer ser sal. A gente quer ser docinho na boca dos outros. É essa que é a nossa preocupação, querido. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não aceite também ser chamado de cristão ou de evangélico, porque você não tem vivido isso. Então não aceite. É por isso que eu falei que isso é muito sério. E aí, quando nós, querido, que seguimos a Cristo, não aceitamos o custo do sofrer ou da perseguição que é inerente a nós que servimos a Ele, querido, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos forjando uma cruz ao nosso bel prazer. É simplesmente isso. Se você se preocupa com isso, pense nisso. E o terceiro e último é o custo do desapego. E como vocês intuitivamente já podem imaginar, queridos, esse ponto ele é o último golpe. Mas ele é um golpe fatal para essa nossa dependência tola e primitiva, querido, de ter diante de nós tudo que gera em nós um vínculo de pertencimento a esse mundo. Eu preciso acordar para isso. Porque parece ser uma coisa simples, essa questão do desapego, mas, amados, muitas das coisas que nós possuímos são razões potenciais que nos tornam incapazes de seguir a Cristo da forma que se deve ser. E eu tenho que me preocupar com isso. Sabe por quê? Porque um dos objetivos da encarnação de Jesus, querido, foi nos transformar em peregrinos nessa terra. Esse foi um dos objetivos dele. E acima de tudo, nos libertar, sabe, dessa crença que impera nesse mundo de que nós somos o que nós possuímos e de que nós temos domínio sobre nós mesmos, sobre as coisas que nós temos e sobre a nossa família. Isso é um engano, querido. Por isso que caminhar com Cristo é um movimento constante de rendição e de submissão. E os verdadeiros discípulos, eles entendem, querido, que eles foram arrancados dessa cultura egocêntrica e foram plantados na cultura cristocêntrica do reino de Deus, amados. Um reino que tem Jesus, sabe, como o soberano. Que tem Jesus representado pela sua supremacia total. Um lugar onde Ele é o Rei, um lugar onde Ele é o Senhor. Um Senhor que nós devemos se render todos os dias. E aí, enxertados nele, querido, nós perdemos todo o vínculo com aquilo que nos faz acreditar que nós somos senhores de nós mesmos. E entenda uma coisa: o desejo do meu coração e a minha oração, amados, é que você que diz seguir a Cristo, entenda uma coisa. Se você tem sido incapaz de amar ou de agradar ao Senhor acima de todas as coisas, se você tem sido incapaz de tomar a sua cruz e assumir sofrer por causa do ensino e do nome do Senhor, ou se você ainda caminha se preocupando em agradar mais homens do que ao Senhor, ou se você tem sido incapaz de se desvincular de tudo aquilo que prende você a este mundo, preste bem atenção. Você não pode ser chamado de discípulo.
E tem uma coisa muito mais preocupante. Se você não pode ser chamado de discípulo, você vai ser incapaz de entrar, querido, no reino quando essa hora chegar. Sabe por quê? Porque o seu fim está nas coisas e nas pessoas que estão no centro do seu coração. O seu fim está naquilo que você tem construído todo dia dentro da sua alma, que é o apego a tudo aquilo que cerca você, objetos ou pessoas. E o meu conselho para você essa noite é: se converta. Se converta enquanto ainda lhe é dado a oportunidade. Se converta enquanto ainda você tem tempo. E na verdade o seu tempo é hoje. Porque o que a gente vê é uma multidão caminhando, se dizendo cristão, e tão poucos preocupados em serem discípulos. Sabe por quê? Porque não querem assumir e nem administrar as perdas e os ganhos que se tem em se amar acima de todas as coisas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Pense nisso. Pense nisso, querido. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, que o Senhor possa nos conduzir ao Senhor. Que o Senhor possa nos abraçar mais uma vez. E gerar o entendimento que o Senhor veio para fazer discípulos. E essa foi a ordem dada aos teus discípulos. Fazerem discípulos. Não multidões, não interesseiros, não covardes, mas discípulos que amam o Senhor acima de tudo, que não temem o sofrer por causa do teu nome, ou do teu ensino, ou do teu evangelho. Pessoas que não se prendem mais nada que esse mundo oferece, porque sabem que não pertencem mais a esse mundo. E que tudo está centrado no poder das tuas mãos. Por isso, meu Pai, absolva agora a nossa vida em Ti e nos transforme em verdadeiros peregrinos nessa terra, em nome de Jesus.